Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai fazer o cálculo da variação de entalpia a partir da entalpia de formação. Bom, entalpia de formação é a entalpia de formação de uma determinada substância, né? A partir de outras substâncias. Então, sempre que a gente vê esse nome formação, a gente sabe que algo está se formando. Mas calma que conforme eu vou explicar vai ficar mais simples, olha só. A gente tem uma reação genérica aqui, né? Em que A, B, C e D maiúsculos são as substâncias, né, que estão fazendo parte dessa reação. A e B são os reagentes, C e D são os produtos. A, B, C e D minúsculos são os coeficientes da reação. São aqueles números grandes que ficam na frente das substâncias, tá? Então, o que acontece? Olha só, cada uma dessas substâncias genéricas possui uma própria entalpia de formação. Então, quando eu falar assim, ó, variação de entalpia de formação de A, eu sei que A vai ter a sua própria entalpia de formação. Depois, entalpia, variação de entalpia de formação de B. Estou falando da variação de entalpia de formação dessa substância B. E assim por diante. Então, cada substância tem uma variação de entalpia de formação, que é representada por ΔH, F e a substância. Pode ser HCl, por exemplo, H2O. No caso das nossas substâncias genéricas, A, B, C e D. Certo? Bom, então, para calcular, por exemplo, a entalpia dos reagentes, ou seja, a entalpia de A e B, como que a gente pode proceder a partir disso, né? Então, a entalpia dos reagentes, que vai ser HR, será, portanto, para calcular isso, lembra que a entalpia de uma reação é um valor um pouco difícil, complexo de se calcular. Então, a gente trabalha com a variação de entalpia. Então, a variação aqui é um delta, tá? A variação de entalpia dos reagentes é igual à variação de entalpia de formação de A vezes o coeficiente de A, que é o número que está à frente de A, mais a variação de entalpia de formação de B vezes o coeficiente de B. Então, somando essas duas variações, eu vou ter a variação de entalpia dos reagentes, ou seja, de A e de B, né? Lembra que a variação de entalpia, ela vai depender também da quantidade que eu tenho desses reagentes, por isso que A e B são considerados aqui no cálculo. E para calcular a entalpia dos produtos, eu vou realizar exatamente o mesmo procedimento. Vai ser a variação da entalpia de formação de C vezes o seu coeficiente e mais somado a entalpia de formação de D vezes o seu coeficiente. Juntando essas duas variações de entalpia, a gente vai ter a variação de entalpia dos produtos, tá? E se eu quiser, por exemplo, calcular a entalpia da reação química, como que vai funcionar isso? Eu vou fazer uma conta de subtração. Então, ó, aqui eu vou ter a variação de entalpia dos produtos menos a variação de entalpia dos reagentes. Isso vai me dar a variação de entalpia da reação como um todo. Então, vamos lá, ó. Aqui eu calculo a entalpia dos reagentes através dessa fórmula. Aqui eu calculo a variação de entalpia dos produtos. Mas e se eu quiser saber a variação de entalpia da reação? Eu vou fazer uma subtração entre a soma da variação de entalpia dos produtos, a entalpia de formação dos produtos, menos a variação da entalpia de formação, quer dizer, a soma das variações das entalpias de formação dos reagentes, certo?
Então, vamos ver isso na prática, né? Como que é. Bom, aqui eu tenho essa daqui, é um minério de ferro, né? A gente pode chamar ele de óxido de ferro 3. Ele está sendo reduzido ao ferro no estado sólido, tá aqui, como vocês podem perceber, a partir do monóxido de carbono, tá? E aí teremos a formação do ferro no estado sólido, mais o CO3 aqui, o CO2, desculpa, o CO2, 3CO2, que é o dióxido de carbono, tá? Então, como que a gente pode calcular a entalpia dessa reação? Vamos lá. Aqui eu tenho a entalpia de formação do óxido de ferro 3, ó, tá aqui. Esse é o valor da entalpia. Para cada um dos participantes da reação, a gente vai ter uma variação de entalpia aí, ó. A variação de entalpia de formação do ferro é igual a 0. A variação da entalpia de formação do monóxido de carbono é menos 26,4 quilocaloria por mol. E a variação da entalpia de formação do dióxido de carbono, menos 94,1 quilocaloria/mol. Bom, então, com essas informações, o que a gente precisa fazer? Nós vamos substituir nessa fórmula aqui, ó, e descobrir a variação. Então, ó, como que vai ficar? Vai ficar assim. Esse ΔH, ele está representando o ΔH da reação, que vai ser igual. Olha lá, o coeficiente na frente do ferro, quem que é? É um 2. Então, coloco 2 vezes o valor da entalpia de formação do ferro, mais o coeficiente na frente do CO2, né? Que são os dois produtos da reação. Tá vendo? Aqui é 3. Então, 3 vezes a entalpia de formação do CO2. Feito essa conta, né? Menos, agora a gente vai falar dos reagentes. O coeficiente do óxido de ferro 3 é 1, tá aqui. Mais o coeficiente que tá lá na frente do CO, que é 3, tá aqui, ó. Então, 3 vezes a variação de entalpia de formação do CO. Substituindo esses valores, olha lá, a variação de entalpia do ferro, 0, tá aqui, 0. Depois, a variação de entalpia de formação do CO2, menos 94,1 quilocaloria por mol. Depois, a variação de entalpia do Fe2O3, menos 196,5, tá aqui, ó. E, finalmente, a variação de entalpia do CO, que é menos 26,4, tá aqui. Depois é só resolver a equação, né? Lembra que a prioridade vai ser multiplicações, né? Depois, a gente vai resolver o que está nas chaves, na verdade são as contas de adição, e por último, a subtração. Bom, então, o resultado, a variação de entalpia desta reação de redução do óxido de ferro a ferro metálico vai ser menos 6,6 quilocalorias, tá? Então, a variação de entalpia desta reação é menos 6,6 quilocalorias, certo? Então é isso, tchau pessoal, até mais, até semana que vem.